E se eu te dissesse que a Bíblia não caiu pronta do céu? Que durante séculos, homens comuns decidiram quais livros seriam considerados a palavra de Deus? Isso está errado. As escrituras provam o contrário. Você está distorcendo a verdade para seu próprio ganho. Quem realmente definiu a Bíblia e por quê? Nos primeiros séculos do cristianismo, não existia uma Bíblia como conhecemos hoje. Existiam dezenas, talvez centenas de textos. Evangelhos, cartas, relatos. Vamos confiar na palavra. Isso não pode ser verdade. Zumia, Os sinais estão se cumprindo. o que faremos agora? Esta tradução está errada. Altera completamente o sentido. Isso não é um erro, é heresia. Você desafia a palavra. O caos teológico era inevitável. Você já ouviu falar do Evangelho de Tomé? Ou do Evangelho de Pedro? E o de Maria Madalena? O de Lucas é claro. Mas e quanto a Tomé? Devemos ignorar essas palavras. Acalmem-se, irmãos. A luz da verdade nos guiará. Esses textos existiam e eram usados, mas algo precisava ser feito. A fé cristã estava se fragmentando. Então surge uma figura decisiva, o imperador Constantino. Ao legalizar o cristianismo, ele não trouxe apenas paz, ele trouxe controle e unidade. Precisava ser imposta. No ano 325 d.C., líderes da igreja se reuniram no Concílio de Nicéia. O objetivo? Definir o que era verdade e o que era heresia. A Bíblia que conhecemos hoje foi formada ao longo de séculos. Quando tratamos da formação do cânon bíblico, é fundamental evitar uma leitura simplista, como se esse processo tivesse sido meramente político ou arbitrário. Do ponto de vista da teologia católica, o que ocorre é um processo de discernimento eclesial, profundamente enraizado na ação do Espírito Santo na história. A igreja primitiva não criou as Escrituras. Ela reconheceu, progressivamente, quais textos possuíam caráter inspirado. Esse reconhecimento se deu à luz de critérios bastante consistentes. A chamada apostolicidade, ou seja, a conexão direta ou indireta com os apóstolos. A ortodoxia doutrinária, isto é, a conformidade com a fé recebida, e o uso litúrgico contínuo nas comunidades cristãs. Esses elementos não operam de forma isolada. Eles refletem aquilo que a tradição católica compreende como a atuação do Espírito Santo assistindo à Igreja no seu magistério. É nesse sentido que o cânon deve ser entendido, não como uma imposição externa ao texto, mas como um reconhecimento interno à própria vida da Igreja. Ao longo dos séculos, especialmente em contextos de controvérsia teológica, esse discernimento foi sendo consolidado até alcançar uma formulação mais explícita em concílios regionais e, posteriormente, em definições mais amplas. Dentro dessa perspectiva, a Igreja Católica se compreende não apenas como uma transmissora passiva desses textos, mas como sua guardiã histórica, responsável por preservar, interpretar e transmitir fielmente aquilo que reconhece como Palavra de Deus. Portanto, quando se afirma que o cânon bíblico foi definido, é mais preciso dizer que ele foi discernido dentro de um processo onde dimensão humana e assistência divina não se opõem, mas se complementam. Trata-se, em última análise, de um fenômeno histórico-teológico complexo, no qual a comunidade de fé reconhece, sob a ação do Espírito, os textos que normatizam a própria fé. A Bíblia não é apenas um livro, é o resultado de decisões, debates, conflitos e escolhas humanas, guiadas pela fé. E se você quer mais conteúdos como esse, se inscreve no canal.